Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar sobre a minha experiência de quando eu deixei o meu emprego, né, pra ficar em casa, cuidar do meu filho, cuidar do lar. E vamos comigo! Então, gente, começando desde lá do início, antes de eu conhecer meu marido. Desde quando eu era criança, meus pais sempre falaram que era pra mim ser independente financeiramente do homem, tá? Não era pra mim depender do homem, que era errado, que eu ia sofrer e tal, né? É a mentalidade de hoje em dia, que é costume de todo mundo falar que você tem que ganhar dinheiro ali acima do homem, não depender de homem, né? Mas não é o que a Bíblia diz, né? Não é o que Deus diz. E tá, vamos lá. E eu também peguei o exemplo da minha mãe. Que a minha mãe, quando teve a minha irmã, Maria Luísa, minha penúltima irmã. Lembro quando a Maria nasceu, minha mãe não voltou a trabalhar depois da licença maternidade. Ela fazia faculdade. Então meu pai era o provedor ali do lar, né? Enquanto ela não estava trabalhando. E ela voltou a trabalhar quando a Maria tinha uns 4 anos. Uns 4 anos foi quando ela entrou na creche. Daí minha mãe começou a atuar na área da faculdade dela lá, que é a enfermagem. Então esses são os exemplos. E também que meus pais, eles não administravam bem o dinheiro que eles recebiam, sabe? Eles não administravam, eram várias brigas, então eu tinha vários traumas. Eu sempre falei comigo mesma, eu vou me formar na faculdade de veterinária e quero ganhar bastante dinheiro pra eu não ficar brigando com meu marido por causa de dinheiro, entende? Que isso é um dos traumas que eu tenho desde criança, sabe? Dos meus pais brigando, eu lembro que a maioria das brigas deles era por causa de dinheiro. Então hoje eu sou bem diferente deles, eu estudo muito, né? Eu tento aplicar tudo que eu conheço e é isso. Então, em 2020 eu casei com a Livan. Em 2021 eu engravidei do Charlie. E eu ainda trabalhava e olha, eu sempre, tipo, meus ex-patrões, eles eram pessoas muito boas, mas claro, é patrão, né, gente? E querendo ou não, às vezes você se estressa, né? Se estressa, por mais que as pessoas sejam boas, a gente se estressa. E eu via que eu não era mais aquilo que eu queria. Eu comecei a trabalhar numa clínica veterinária, Banho-Tosa, que era onde eu mais atuava, no Banho-Tosa, e ajudava algumas vezes de auxiliar geral na clínica. E eu vi que não era aquilo que eu queria, né? Eu não queria ser veterinária, né? Eu não queria mais prestar faculdade nenhuma, tanto que em 2017 eu me formei no colégio e eu fiz o meu primeiro ano do Enem. E eu não passei. Eu tirei uma nota razoável, né? Não ao ponto de entrar na faculdade, mas era mais na pressão da sociedade. Tipo, você tem que fazer faculdade, você tem que trabalhar na área, né? Pra você ser uma pessoa bem-sucedida. Eu cresci e provavelmente todo mundo que é dessa geração cresceu com essa mesma mentalidade de que só fazendo faculdade você se dá bem na vida. Só que não, né? Só que não. E eu lembro que daí, depois em 2018 eu fiz o Enem de novo, mas aí eu lembro que me deu crise de ansiedade, era uma época bem turbulosa, sabe? Que eu tinha passado 2018 e eu não consegui fazer a redação, eu lembro. Eu tive crise de pânico, fui no banheiro umas 3 vezes pra chorar na hora da prova e depois nunca mais. Não quis fazer mais Enem, o povo vinha na minha cabeça, mas você não vai fazer Enem, você não vai fazer faculdade, não sei o quê. Não conseguia, de trauma mesmo, sabe? De pressão, tudo. Eu lembro que eu fazia até cursinho lá em Londrina. Era um cursinho de graça pra Enem, vestibular, sabe? Lembro que eu fiz. Aí, em 2020, eu casei com meu marido, né? Aí o Charlie nasceu em 2022. E desde lá eu sempre era aquela pressão na minha cabeça. Tipo, eu volto a trabalhar ou eu não volto a trabalhar? Porque não era o que eu queria. Eu não queria continuar trabalhando lá e trabalhando pros outros. E eu sempre gostei de mexer com a internet. Sempre gostei, né? De editar vídeo, de gravar vídeo. Foi onde eu comecei a gravar um pouquinho mais de vídeo.
Então eu sempre gostei de fazer isso e eu creio que algum dia o YouTube, talvez esse ano, eu monetize ele. E vai ser uma benção, né? Porque daí eu vou, além de eu estar gravando coisas que eu gosto, né? Mostrando pra vocês a minha vida, meu cotidiano, eu vou estar recebendo também pelo menos um pouco, né? E, gente, vamos lá. Aí eu decidi sair, chegando perto de eu voltar a trabalhar. Eu lembro que minha cabeça era muito cheia, muito tipo assim, volto, não volto, volto, não volto, né? Porque se eu voltasse, eu ia ter mais dinheiro para ajudar na renda de casa. Mas o meu filho ou ia ter que ir na creche com 4 meses, ou ia ter que ficar com meus sogros, né? Então as duas opções não era viável para mim. Não era, porque eu ia passar o dia inteiro longe do meu filho, quem ia criar ele era ou a creche ou era os meus sogros. Então eu não cogitei a ideia de voltar a trabalhar por conta disso. E também porque eu não queria trabalhar pros outros mais. E foi aonde eu conversei com meu marido. Meu marido, ele sempre respeitou minhas decisões, sempre. Ele me incentiva muito, sabe? Meu marido, ele me incentiva muito nas coisas. Claro que algumas ele não aceita todas, né? Tipo, vamos supor, quero comprar uma coisa ali e eu sou muito ansiosa. Se eu quero comprar, eu quero agora, mesmo se a gente não tem a condição. Aí, meu marido existe para me dar um basta. Fala, não tem como, vamos comprar daqui a um tempo. Aí, eu agradeço a Deus por esse homem na minha vida, porque senão eu ia ser muito sem juízo. Então, a gente conversou, a gente viu que ia dar certo, né? Dele ser o provedor, somente ele, né? Pagar as contas de casa e tal. E eu decidi sair. Mas não foi fácil, porque a gente tinha 2 rendas em casa. E acabou que apertou bastante o nosso financeiro. Foi por isso também que eu decidi usar fralda ecológica no Charlie, antes mesmo de eu engravidar. Porque eu sabia que eu ia querer sair e eu sabia que as coisas iam apertar, né, se eu saísse, porque não ia ser 2 salários. E então foi um dos motivos que eu comecei a usar a fralda ecológica, para economizar nessa parte. E economizou muito, muito, gente, muito mesmo. E desde lá, a gente passou por bons e maus bocados, né, porque teve momentos que faltou coisas, faltou dinheiro para pagar a conta, né, porque a gente não era muito bem financeiramente resolvidos, né, a gente não sabia administrar nosso dinheiro, então quem entrava já saía, né, e daí meus sogros ajudavam, meus pais ajudavam, no que eles podiam, né, e quando foi no final desse ano, final do ano passado, 2023, as coisas começaram a apertar, que o meu marido já tinha trocado de emprego, ele começou a trabalhar em outra empresa, aí essa empresa começou a meio que falir, sabe? Então, começou a dar bem ruim pra gente, porque daí ele não recebia o salário na data certa, na verdade ele ainda não recebeu o salário que ele deveria ter recebido, né? Mas eu creio que vão pagar sim, Deus quiser. E foi aí que começou a minha angústia de novo, de ter que voltar a trabalhar, e eu não queria, porque eu queria focar aqui no YouTube, queria ficar em casa para cuidar do meu lar, porque eu realmente senti que esse é o meu chamado, né? Deus começou a tocar muito no meu coração, aí aceitar que aqui era o meu lugar, sabe? Tipo, de ficar em casa, cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar do meu filho e futuros filhos. Então daí começou outro dilema, porque a mãe não tem paz, né? A mãe não tem paz. Se eu voltaria a trabalhar ou não, porque as coisas apertou muito feio aqui em casa, muito, muito. Aí a gente decidiu que era melhor meu marido sair dessa empresa, né? Ele ia tentar continuar junto lá, mas não dava, porque nossas contas estavam tudo atrasadas, a gente tava ficando doido, tudo enlouquecido. E então a gente achou melhor. Aí se ele conseguisse um emprego que fosse do mesmo salário do outro ou um pouquinho melhor, ele ia pegar. Mas se não, se fosse menos, eu ia voltar a trabalhar. Foi essa a nossa conversa, entende? Aí eu ia botar o Charlie na creche e eu ia voltar a trabalhar. Mas graças a Deus, Deus é muito bom, ele arranjou um emprego melhor do que era o outro, bem melhor.
com benefícios, essas coisas. E então a gente viu o agir de Deus, né? Deus preparou tudo. No momento que a gente estava se afogando ali, a gente não sabia de onde tirar dinheiro, o que a gente ia fazer, e eu tava toda angustiada porque eu não queria voltar a trabalhar pros outros, né? Mas se fosse necessário, sim, eu ia, né? Como foi esse começo de ano, se fosse necessário, eu ia voltar sim a trabalhar pra ajudar, né? Porque eu não ia ficar aqui passando fome e as contas atrasar. Eu ia voltar a trabalhar sim. E como o Charlie já tem, né, 2 anos, eu ia voltar a trabalhar numa boa e dava pra deixar ele na creche. Mas Deus é muito bom. Ele ouviu nossas orações, deu um emprego melhor pro meu marido. E vamos lá. Como eu comecei a aceitar a ser uma dona do lar. Nunca foi assim, tá, gente? Desde quando eu decidi sair do emprego, só esse ano, finalzinho do ano passado pra esse ano, ó, quase 2 anos que o Charlie nasceu, eu comecei a aceitar mesmo que esse era a minha função, sabe? Que daí eu comecei a ler mais a Bíblia, a fazer devocional e a buscar ser uma mulher virtuosa. E eu me encaixei, eu achei o meu lugar no lar, né? De cuidar aqui da minha casa, de cuidar do meu marido, cuidar do meu filho. E hoje eu digo pra vocês que eu não me arrependo, jamais. Eu não me arrependo de ter deixado o meu emprego pra cuidar do meu filho. Porque eu vi todas as fases dele, todas as fases, desde engatinhar, desde falar, desde andar, e tudo isso meu marido junto. Eu sempre na chamada de vídeo com ele, ou quando ele chegava, eu falava pra ele, amor, olha aqui o que ele tá fazendo, e tipo, essas coisas não tem preço, gente, não tem preço. E hoje o Charlie é muito esperto mesmo. E eu, nossa, agradeço a Deus por essa oportunidade do meu marido. Hoje ele enxerga que ele é o provedor do lar, ele cumpre as coisas dele, né, de o homem da família, e eu achei o meu papel sendo mãe e dona de casa, né, e não tem coisa melhor, gente, quando a gente aceita esse papel, porque eu tinha muito medo de depender de homem, muito medo, tanto que quando eu fui pra pedir a demissão do emprego, eu ficava nessa neura, sabe? E agora? Se eu sair, eu vou ter que depender totalmente do meu marido. E não foi isso que eu fui ensinada desde criança, sabe? Então, uma mentalidade muito fútil, sabe? E até hoje, gente, tem muitas... Eu sou ainda bastante julgada. Ainda sou. Eu digo pra vocês que mães que decidirem largar o emprego ou carreiras por conta dos filhos vão ser julgadas. Eu sou julgada ainda o tempo todo, sou julgada pelas minhas avós, Continuando, gente, meu celular travou, eu tive que continuar no outro dia. E eu sou julgada por meus tios, tias, vizinhos, vizinhas, por não estar trabalhando fora, né, por eu estar cuidando do meu lar, cuidando da minha família, né, e de qualquer jeito, se eu trabalhasse fora, eu ia ter que fazer essas coisas do mesmo jeito, ser mãe e ser dona de casa também, cuidar do lar, né? E claro que, como eu agora fico mais em casa, né? Eu cuido mais do lar do que o meu marido. Ele me ajuda em algumas coisas, igual hoje ele lavou o banheiro, né, pra mim. E cada um tem o seu papel a cumprir. E ele me ajuda em casa. Não quer dizer que só porque ele trabalha lá fora que ele não vai me ajudar aqui dentro de casa com o nosso filho e com a casa, né? Mas é sério, eu sou ainda bastante criticada. Direto o povo fala, e aí, quando que você vai voltar a trabalhar? E aí, ó, daqui a pouco, já ouvi dessas, tá? Daqui a pouco seu marido te trai, aí te larga, aí deixa você sem nada, você não trabalha, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, a pessoa, tipo assim, nem faz a questão de vir em casa, né, e fala uma coisa dessa, entende? Não sabe como é que é o meu relacionamento com o marido, não sabe, né? É nesse ponto que chega, tá, gente? O nível das pessoas, de tanto que elas querem se intrometer. E é isso, agora eu vou continuar o vídeo aí pra vocês, tá? Daí Jesus entrou na minha vida, mudou tudo na minha cabeça, me renovou por inteira. E, cara, pra quem tá pensando em deixar o emprego, pra cuidar do filho, né, cuidar dos filhos,
Gente, façam isso, né? Se vocês estão com medo de, vai ser uma renda a menos, né? Não vou ter aquela vida melhor, né? Não vou poder comprar minhas coisas. Gente, vale a pena. Vale a pena. Isso eu juro pra vocês. Vale a pena. E eu sou muito grata a Deus por isso, pelo meu marido ter a condição de ser provedor e ver nossos filhos crescendo. A gente acaba conhecendo melhor nossos filhos, né? Porque eu vi um relato de uma mãe que trabalhava o dia inteiro e depois que ela largou o emprego, foi aí que ela começou a conhecer a filha dela realmente, sabe? Ela falava que ela trabalhava, ela mandava presente, dava presente tipo, pra suprir o que a menina, né, a ausência da mãe, né, na vida da filha. E daí a menina começou a ser ingrata, né, porque era presente, mas ela não queria os presentes, ela queria a mãe dela ali, né, presente na vida dela, né. Então, gente, é uma escolha que tem que ser feita em dois. Não adianta, tipo assim, você escolher e falar pro marido, não, eu vou sair e pronto, sei que se vire. Não, tem que ser em dois. A princípio de tudo, tem que ser. A conversa tem que ser nos dois. Os dois têm que decidir junto o que vai ser melhor pra família, né? Mas é uma coisa que eu não me arrependo. Por mais que a gente passou por esses bocados de problema, eu vi cada um no agir de Deus, entendeu? Deus nos deu condição, né? E eu já sou muito grata a Ele. E futuramente a gente vai tentar ter outro filho. E eu vou ficar em casa. E até lá, meu YouTube vai ser monetizado em nome de Jesus. Até final do ano eu creio que vai ser monetizado. E é isso, gente. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Olha, vale a pena. Eu tô falando isso porque depois quando a gente aceita nosso papel, né, da mulher do lar, a gente é grato por tudo, entende? Eu sou grata por ter uma cama, por arrumar minha cama com essa coxa bonita. Tipo, né, a gente tem Jesus no coração, a gente é muito grata por tudo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e fui!